Oi, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos na quinta-feira, louvado seja Deus por isso, uma quinta-feira maravilhosa, linda, com sol muito bom aqui em Calcaia do Alto. Estou feliz de estar aqui com vocês novamente. É uma alegria imensa compartilhar a palavra do Senhor juntamente com vocês. E eu quero já começar aqui hoje, louvado seja o nome de Jesus. Diz uma palavra de Jesus aqui, ó, em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que está morto aí, mas se tiver alguma coisa morta aí, vai ressuscitar. Hoje nós vamos passar em duas casas e vamos retornar na mesma casa que ele estava. Jesus estava na casa de Marta e Maria, dos seus amigos lá em Betânia. Louvado seja o nome do Senhor. Três casas que revelam a presença transformadora de Jesus: a casa de Marta e Maria, onde ele ensina, irmãs, mais uma vez, ensina palavra, Bíblia. Conhecer a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Onde tem a verdade, mancaça na Bíblia. Simples. Louvado seja o nome do Senhor. Onde ele ensina. E nós vamos também passar pela casa de Jairo, aonde ele ressuscita. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? E a casa de Lázaro, onde ele volta para manifestar a glória de Deus. Cada casa representa, minhas irmãs, o que serve, o que espera e o que crê. Em qual dessas casas você está? Na casa que espera? Na casa que está crendo? Né? Coloca aí nos comentários, é bom saber. Ou você está servindo? Igual Marta, louvado seja o nome santo do Senhor. Marta queria servir, só que estava servindo de uma maneira que desordenada. Nada que façamos com desordenança, nada que façamos demasiadamente não surte um bom efeito. Por isso que a palavra de Deus também nos incentiva a ser temperado em todas as coisas. Quando é hora de escutar Jesus falar, vamos fazer igual Maria, vamos sentar aos pés de Jesus e vamos ver o que ele tem para nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, grande Deus. Jesus chega à casa das irmãs e Marta está lá, servindo. Ela recebe Jesus, ela abre a porta. Com certeza ela era a mais velha, né? Normalmente tem esses adendos, né? Tinha esses adendos, não sei se tem ainda, mas antes tinha. Sempre quando o irmão não estava, o homem da casa, era a mulher mais velha que servia, que abria a porta. Mas Maria, meu Deus, sempre tem uma mulher que faz coisas assim, que abala, de extraordinário, deixando para nós uma lição muito grande, muito maravilhosa. Maria estava fazendo o quê? Estava aos pés de Jesus. Oh, mulher, aos pés de Jesus, continua aí, porque é aí que você vai ter uma aula teológica. Foi uma das mulheres, das primeiras mulheres que teve uma aula teológica, né? Ela sentou para aprender onde só homens aprendiam. O que eu quero dizer para você, nunca perca o seu tempo, né? Assim, com nada que não traz conhecimento. Se você tiver condições, sim, faça um cursinho básico de teologia, faça alguma coisa, um estudo, né? Para se aprofundar, porque isso vai ser de grande relevância, porque o Senhor, ele tem coisas e coisas. Tem coisas que ele dá para mulheres, nós falamos mais para o público feminino, então tem coisa que ele dá para mulheres, só que ele dá aquilo que nós temos para entregar. O que você tem na sua mão? Você tem um curso de teologia? O que você tem na mão? Ah, eu falo, Cássio, eu não tenho curso de teologia, mas eu não falto na escola dominical, que é um curso de teologia. Louvado seja Deus. Então você sabe, você já aprendeu.
muita coisa. Nós não aprendemos tudo, porque a Bíblia é um livro profundíssimo. Oh, profundas riquezas, está nessa palavra. Não conseguimos, mas aprendemos bastante. O Senhor nos deixa, o Senhor nos leva para quando nós precisarmos, nós ter a palavra de Deus ao nosso favor. Louvado seja o nome santo. Mas assim, prosseguindo na palavra, quando Marta, ela confronta Jesus, Marta era arretada. Marta era daquelas mulheres assim, eu não aceito Jesus. Ela era dessas. Mas quando ela confrontou Jesus, falando assim, o Senhor não vai fazer minha irmã, tá lá, olha, tá em Lucas 10:38, tá? 10:38 tá lá. Então, quando ela confrontou Jesus falou assim, Marta, por que você tá tão atribulada? Tô trazendo para eu tô trazendo para os nossos dias. Por que você tá com tanta correria? Olha, se eu fosse falar igual Jesus hoje para algumas mulheres, eu ia dizer assim, pessoa, por que você tá correndo tanto? Por que você não consegue passar um tempo de qualidade com Jesus? Por que você não consegue ver uma ministração? Por que você não consegue, muitas vezes, só ir na igreja só domingo, só vai no domingo, não consegue ir na igreja na semana, mulher? O que é que importa no final, no frigir dos ovos? O que importa é a salvação. Porque quando morrermos, a única coisa que nos acompanhará é a salvação da nossa alma, e aí segue-se a juízo. E aí o que eu tenho a apresentar, Senhor, diante de Ti? Então, mulheres que correm demais, olha, desacelera o freio e começa a falar, Senhor, eu preciso mais ser igual Maria, sentar a teus pés, porque eu creio, voltando na história de Maria, de Marta e Maria, quando Jesus voltou naquela casa para poder ressuscitar Lázaro, né? As duas estavam bem, espiritualmente, teologicamente falando. Ah, irmã Cássia, me prova aí. Eu vou provar. Tá aqui, ó. Declarou Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí dá para entender que ela conhecia a palavra. Talvez depois daquele confronto, ela sentou também para aprender. Eu estou fazendo uma exegese, né, na palavra. Porque porque ela sabia. E essas mesmas palavras Maria falou também depois, quando ela viu Jesus. Elas acharam que Lázaro ia se levantar no último dia, ou no dia da ressurreição, né? Que ainda não era naquele tempo explicado, né? Que Jesus ia voltar a buscar a igreja, o que nós sabemos hoje, aquele dia, aqueles tempos ainda estavam um pouco encobertos. Então ela teve sim um ensinamento teológico juntamente com Maria, né? Eu creio que ali Jesus deu um stop nela e ela também sentou para aprender, senão ela não sabia isso, se ela tivesse do jeito que ela estava. Mas o que eu quero dizer para você, meninas, olha, a correria tá grande, mas desacelera, porque Jesus, onde ele entra numa casa que tem muita agonia, muita correria, muita falação, muita coisa, ele vai entrar nessa casa, ele vai acalmar, ele vai dando estabilidade para aquela casa, para que ele possa falar e as pessoas naquela casa ouvir e praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa tarde eu quero deixar para você aqui, né, a lição de Marta e Maria. Jesus entrou na casa dela, na casa delas. Uma estava muito agoniada, servindo, querendo, né? E a outra sentou aos pés de Jesus. Fica com a melhor parte. Senta aos pés de Jesus. Eu creio que também com essa resposta de Marta, ela também sentou, sim, aos pés de Jesus. Não está na Bíblia, mas eu estou fazendo a minha exegese, né? Então, vamos sentar
os pés de Jesus. Vamos aprender, vamos orar, né? Vamos orar umas com as outras. Você, mulher, aos pés de Jesus, entra no círculo de oração online, que é às 10h30. São meia hora de milhões, onde somos renovadas, onde colocamos nossas mazelas, nossas lutas, nossa canseira aos pés de Jesus e vamos dormir muito bem. Eu deito assim, sabe? Com a minha alma aliviada. Louvado seja o nome santo. E aí eu quero falar com vocês também hoje sobre um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Ele tá aqui nessa reunião. Eu falo que é uma reunião que nós se encontra toda a tarde, né? Uma reunião nesse vídeo para ressuscitar os seus sonhos, assim como ele ressuscitou, né? Lázaro ali, 4 dias morto. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu com vida. E aquelas mulheres se alegraram e todo o povo deram glória a Deus e ficaram muito admirados, porque o Senhor é aquele que quando ele aparece, ele entra, ele faz as coisas mudarem. Aquilo que está morto ressuscita, aquilo que está velho rejuvenesce, aquilo que está fora do lugar ele coloca no lugar. E depois a gente já caminha para a casa de Jairo, louvado seja o nome do Senhor, que está em Lucas 8:49. Enquanto Jairo implorava por sua filha, a notícia da morte dela chega. Ah, meu Deus, quantas vezes, né? Nós passamos por isso. Alguém fala assim: olha, não adianta mais, pode parar de pedir, para de orar, para com essa loucura. Continua pedindo, continua clamando, né? Não sei se você precisa que o Senhor ressuscite a vida de um filho seu, de uma filha, de um genro, de um marido, não sei, do seu sonho, das suas esperanças. Tem mulher aqui que está com a esperança lá embaixo, já não sabe mais o que pedir. Tem mulher aqui que fala assim: Senhor, será que eu não vou ver esse milagre? Pode ser um milagre de uma casa própria, nada contra. Tendo Jesus em primeiro lugar, nada contra. Coisa maravilhosa ter sua casa própria. Eu tenho a minha casinha, né? Eu moro de aluguel, eu alugo minha casa e moro onde eu quero. Olha que coisa linda, o Senhor me deu minha casa, né? Então, eu não tinha casa, não tinha nada, o Senhor me deu tanto como 3 casas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas isso é uma história para outro vídeo. Então, o Senhor, Ele dá, é só você pedir. E não cansar, porque quem olhava para mim, né, falava assim: essa mulher nunca vai ter uma casa. Mas o Senhor me deu uma casa. Eu alugo e moro onde eu quero. Ai, que coisa maravilhosa. Como que pode, né? É só Jesus para fazer, né? E ele chegou ali e quando lá Jairo recebeu a notícia, ele falou assim: olha, a notícia da morte chega, mas Jesus responde, porque Jesus ele entra, irmã, em situações que nós não podemos entrar, né? Ali a morte, a menina estava morta, já constava a morte da menina. Mas só que, olha, Jesus responde com autoridade. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não temas, crê somente, ela será salva da morte. O Senhor quer hoje restaurar pessoas da morte, quer trazer de volta a vida. Mas aí eu tenho que fazer um adendo com Marta. Muitas vezes, para nós receber o milagre, nós temos que fazer igual Maria, sentar para aprender. Você vê sempre, irmãs, Jesus ensinava. Quando a gente entende a palavra, a gente consegue receber o nosso milagre. Louvado seja o nome do Senhor. É a tecla, é a chave dessa semana. Colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Seja qual for a coisa, ela vai ser acrescentada na nossa vida. Aquilo que o Senhor
sabe que precisamos para viver melhor nessa terra. Ele vai conceder, né? Não pense que você é uma pessoa que não tem ninguém para cuidar, você tem um dono. Você tem um dono e o dono cuida de você. É uma enfermidade, o médico falou assim para você que não tem mais jeito, que agora é só ou uma quimioterapia, ou que você tem que, né, sei lá, ir para casa e morrer. Não, não aceita. A gente tem que morrer, a gente vai morrer sim. Mas se não é tempo, né, o Senhor vai fazer com que a sua mente, uma mente que está ensinada na palavra, ela entende quando é tempo dela partir e descansar, e ela entende quando a gente ainda tem tempo e a gente está passando por uma luta e chega um médico como esses emissários que chegaram ali, né, dizendo que a filha dele estava morta. Você já não tem mais jeito, vai para casa e morre. Aí Deus, o Espírito Santo na sua cabeça, quando você tem a palavra dentro da sua mente, fala, não, você não vai morrer, você vai virar um milagre. E o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. Então a gente vai dar uma corridinha aqui, o vídeo não ficar tão longo, né? E quando Jesus fala isso, né? Não temas, crê somente. Aumenta a sua fé aí, minha querida. Aumenta a sua fé, segura a sua fé. Louvado, se Deus não ordenou que é tempo de descanso, então tenha fé, porque o Senhor vai liberar sobre você uma cura, uma restauração, uma bênção especial na sua vida, né? Não sei, muitas vezes também o Senhor quer nos livrar de certas coisas. Quando Ele quer nos livrar, Ele nos livra. Se for de um casamento ruim, onde há traição, adultério, Ele livra, Ele te livra, Ele tira. Pode até ter um retorno, pode, mas quando a pessoa tem que se consertar na presença do Senhor, para que o Senhor dê você de volta para essa pessoa, porque você é a menina dos olhos de Deus, você está aqui vendo esse vídeo, então você é uma pessoa especial para o Senhor. Senão você não estava aqui querendo aprender a palavra, senão você não estava aqui aos pés de Jesus, escutando a irmã Cássia falar de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, eu creio na tua vitória e eu declaro sobre a sua vida uma vitória, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida, na sua saúde. Eu declaro uma vitória, eu creio, porque eu fui curada. E conheço muita gente que foi curada. Eu conheço casamentos que se separaram e depois o Senhor transformou a vida e restaurou o casamento. O Senhor faz. Quando ele chegou lá na casa de Jairo, estava aquela multidão. Quem é? O que ele fez? Pôs tudo para fora. Quem é que você precisa pôr para fora para você escutar só a voz de Deus dizendo: menina, levanta. Aleluia, que coisa linda. Não tinha ninguém não, não tinha ninguém não. Aí você precisa sempre estar com aquele hino na mente. É preciso calar todas as vozes, menos a tua. Só a dele, só a dele. Olha dentro de você e fala, quem é que eu tenho que me afastar? Quem é que está fazendo com que a minha fé fique pequena? Quem é que está querendo que a minha fé se acabe, que não tem mais jeito para a minha vida? Não, se eu estiver passando por um momento difícil, eu vou me levantar. O Senhor quer te levantar, igual Ele levantou essa menina que já estava morta mesmo. Mas o Senhor chegou e falou para ela, aleluia. Quando Jesus entra, a morte perde a força. Há ambientes que ele precisa limpar para o milagre acontecer. Veja aí, menina, o que precisa ser limpo para o milagre acontecer. E depois você conta para nós aqui no canal. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem todo suporta ver o impossível se tornando real. Tem pessoas que não suportam ver o seu bem. Tem pessoas que não suportam ver a sua vitória. Então coloque para fora com toda a educação. Eu peço que você se retire. Eu peço, seja física, pessoas físicas, e seja alguma coisa de você mesmo que você tem que impede
né, a incredulidade. Fala assim, Senhor, nessa tarde, eu peço que o Senhor renova a minha fé, para que eu veja um milagre acontecer na minha vida. Senhor, eu vou tirar isso, eu vou tirar pessoas, eu vou tirar aquilo que tem impedido a minha vitória, e eu sei, porque você sabe, menina, você sabe o que tem impedido a sua fé. Mas nós vamos orar. Deus poderoso, aí tá as suas filhas, embasada nessa palavra, de Jairo, com a filha morta, ressuscitada, de Marta e Maria, uma fazendo serviços enquanto Jesus ensinava, mas depois teve um confronto, e eu creio que também ela foi ensinada. São mulheres de exemplo para nós aqui no século 21, em 2025, que nós precisamos buscar o Senhor, ficar aos teus pés, onde nós aprendemos com aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro aos seus pés, sempre aos seus pés. Oh, meu amado Jesus, toma tuas filhas, vai, Senhor, trabalhando, Senhor, na vida sentimental delas, vai dando para elas, Senhor Jesus, cada uma delas, aquilo que elas necessitam. São tantas coisas, né, que nos trazem tristeza, mas que hoje a tristeza saia e que essas vidas venham, se os seus corações venham saltar de alegria, glorificando e exaltando o teu nome. Ó Senhor da glória, e eu falo para você, em nome de Jesus, eu quero deixar uma palavra profética aqui, olha, aleluia. As duas irmãs expressam dor e fé ao mesmo tempo. A fé é provada quando Jesus silencia, quando Deus silencia, mas elas não se afastaram de Jesus. Às vezes ele não faz do jeito que queremos, mas do jeito que precisamos. Receba do Senhor, não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. Beijo no coração, aleluia.